Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Isaura é de Portugal. Ela é professora aposentada de português e de francês. Aos 17 anos, ela já fazia hemodiálise e por causa dessa condição nos rins, ela não podia comer algumas coisas. Num certo dia, ela não resistiu e comeu algo que não deveria e aos poucos foi deixando de ver, de ouvir e teve uma EQM. Mas essa não é a única experiência que ela quer nos contar. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas já publicadas. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Isaura. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você queira nos contar. Por favor, se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz, se você quiser, e não nos poupe de nenhum detalhe. Agradecemos desde já e a palavra está com você. Boa tarde a todos. Eu sou a Isaura Martins, falo de Portugal, como já devem ter reparado, mais propriamente no distrito de Coimbra, que fica mais ou menos a meio do país. Eu fui professora de português e francês durante 15 anos. Neste momento não estou a trabalhar, porque tenho vários problemas de saúde e tornou-se incomportável eu desempenhar as minhas funções de docente, de professora, porque são bastante exigentes e pronto. Em relação às minhas experiências, eu vou relatar 2. Uma delas aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a fazer hemodiálise aos 17 anos, portanto, e estive 9 meses a fazer diálise. Entretanto, aos 18, fiz um transplante renal. Assim, sucintamente, a minha história de saúde é um bocadinho esta. Depois, entretanto, estive 12 anos transplantada, não foi preciso fazer tratamentos de diálise e, passados esses 12 anos, voltei novamente à diálise que faço há já 20 anos praticamente. Então, aos meus 17 anos, aconteceu a primeira situação. Uma pessoa, quando faz diálise, tem que ter uma dieta muito rigorosa, temos de ter muitos cuidados em relação a muitos alimentos, porque eles podem ser fatais e levar mesmo à morte se não houver esses cuidados constantes. Então, o principal valor que nas análises se pode detectar quando a pessoa está mal, quando comeu algum alimento que realmente provoca essa situação de quase fatalidade ou fatalidade, esse valor é o valor do potássio, que numa pessoa saudável toda a gente deve ingerir muitos alimentos com potássio, como sejam, por exemplo, a banana, frutos secos, chocolate, muitos legumes, enfim, vários. E nós temos que ter restrição desses alimentos, ou então comer assim uma coisa mínima e pronto, de vez em quando. Nós, passados uns anos, quem faz diálise percebe que já sabe como é que as coisas são, como é que o organismo reage, quais são os cuidados todos, e quanto mais tempo de diálise, mais facilmente controlamos, digamos assim, essa ingestão desses alimentos. Então, eu aos 17 anos ainda era muito novita, comecei a hemodiálise pela primeira vez, fiz alguns mesitos e aconteceu então uma situação. Eu estava um bocado deprimida,
queria comer coisas que não podia, coisas de que eu gostava, como é óbvio, e eu gosto muito de frutos secos. E então, a hemodiálise há uns anos, porque eu neste momento tenho quase 50 anos, vou fazer este ano, já estou há 20 novamente em diálise, e de lá para cá, aos meus 17 anos, a diálise era assim, um tratamento muito... Não era tão bem feito como agora, o sangue não era tão limpo, não saía tão puro, tão purificado, digamos assim, das toxinas e desses elementos que em nós, insuficientes renais, se acumulam no corpo. Pronto, então como a diálise não era tão eficaz, não era assim tão bem feita, e certa noite eu estava com vontade de comer um fruto seco. Eu sabia perfeitamente que não podia, porque podia mesmo morrer. Entretanto, eu comi um amendoim, isto à noite. Entretanto, já tinha comido, mas durante o dia já não me lembro o que é que eu comi, mas nada assim muito rico em potássio, nesse tal mineral. Só que isso foi bastante, como eu pesava muito pouquinho, eu penso que tinha uns 38, 39 quilos, pesava na altura, aos 17 anos. Esse pouco potássio que eu ingeri, mas que é muito concentrado nos frutos secos, foi bastante para me acontecer então a situação. Ora, então, eu estava a preparar-me para dormir, entretanto, tinha discutido com a minha mãe, já não sei porquê, eu e a minha mãe andávamos sempre a discutir. Entretanto, eu até estava no mesmo quarto que ela, porque a minha mãe era viúva e é viúva, e não tinha marido, não tinha companheiro, e eu estava no mesmo quarto que ela, noutra cama, mas estávamos os dois no mesmo quarto. Entretanto, eu comecei a sentir-me um bocado esquisita, com falta de forças, porque são os sintomas que acontecem quando o potássio está elevado, é a fraqueza muscular, não conseguia estar de pé, até que caí, segurei-me à cama ou qualquer coisa e caí, não tinha força nas pernas, não tinha força nos braços. Entretanto a minha mãe veio ver o que é que se passava, veio ajudar-me. O que é que tens, eu já nem conseguia falar. Nisto deixei de ver, deixei de ouvir, vi tudo preto, e senti que apaguei, completamente apagadinha. E eu pensei assim, pronto, eu comi aquilo, não devia ter comido, já sei, eu tinha quase a certeza que isso me ia fazer muito mal, e pensei, é agora, já morri. Entretanto, estive assim um bocado naquela escuridão toda, muito perdida, porque não sabia onde estava, a minha consciência completamente acordada, e não era como se eu estivesse a sonhar, era como se eu continuasse a viver, a minha mente a viver, mas o meu corpo não estava ali, e eu parece que só tinha olhos, porque eu só sentia, não era sentir, era ver, só via tudo escuro. Entretanto, passado um bocadinho, comecei a ficar um bocado angustiada, porque não via ninguém, não estava ali ninguém para me ajudar, não sabia onde estava, e eu pensei, isto é morrer, então se morrer é isto, vou estar uma eternidade nesta escuridão, isto é terrível, isto é muito mau. Entretanto, do meu lado, percebi, não sei como, no meio da escuridão, consegui mesmo assim detectar uns vultos semelhantes, parece que a pessoas, parece que eu pensei, bem, deve vir alguém que eu conheço, que está aqui a chegar ao pé de mim, só pode, eu não posso estar aqui eternamente nesta escuridão sem fazer nada. Entretanto, esses seres ou esses vultos
pareciam-me um bocadinho assustadores, não me pareciam ser duas pessoas, entre aspas, porque não eram propriamente pessoas. Sei que tinham altura, parecia que ocupavam ali um espaço e cada vez se juntavam mais e mais e mais. Mas eu não conseguia ver rostos, não conseguia ver nada. Mas eu ouvia um murmúrio entre elas e, entretanto, eu ia caminhando, porque... no início, perdão, esqueci-me de contar que ao fundo, assim, muito longe, muito distante, eu vi um pontinho de luz circular e eu comecei a andar muito, a andar. Não era andar porque eu não tinha pernas, era aproximar-me, como se fosse levitar, não sei, arrastar. Mas eu não sentia chão, não sentia paredes, não via nada, só via aquele ponto de luz e eu ia me dirigindo para lá. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo desse ponto de luz e ao mesmo tempo ele convidava-me a ir, porque eu não sabia o que era aquilo e pensei, eu não sei para onde é que eu vou, o que é aquilo ali, não é? Vou esperar que alguém chegue. Entretanto, eu ia-me aproximando e foi quando então me apercebi desses vultos. Entretanto, essa luz cada vez ia aumentando um bocadinho mais, mas nada assim de muito, muito grande, parecia que ainda estava muito afastado. E eu ouvi então esses seres do meu lado esquerdo dizerem qualquer coisa como: olha, ela está aqui, já que já chegou, fica cá, já não volta, fica aqui connosco. E fica aqui. E eu pensei, então, mas fica aqui aonde? No meio da escuridão. E lembro-me de ter, aí nesse momento, lembro-me de fazer assim um movimento como que a afastar uma mão que me agarrava para eu ficar daquele lado, uma coisa assim. Pronto, nisto tudo eu cada vez fiquei com mais medo, com mais receio do que aquilo seria, aquelas pessoas que não eram pessoas, e pedi com muita força, com muita, como é que eu ia dizer? Com muita emoção, eu pedi a Deus, mas não chamei propriamente a Deus, eu disse: alguém me ajude, por favor, mas assim, como se gritasse, mas a minha boca não falava, penso que era só mesmo a minha mente que fazia esse pedido, mas com aquela intensidade. Entretanto, assim que eu acabo de dizer isto, de fazer este pedido, apareceram do lado direito dois seres completamente diferentes dos seres do lado esquerdo, muito altos. Um vinha seguido do outro, um mais à frente, o outro logo um bocadinho atrás, mas praticamente os dois ali par a par, mas um bocadinho atrás do primeiro. Eles eram muito altos, feitos de muita luz. Não conseguia, eu tentei olhar para o rosto do principal, que me parecia o principal, o que vinha à frente. Tentei perceber o rosto dele, se encontrava os olhos, o nariz, a boca, mas não conseguia. Percebi que tinham como se fosse uma veste longa, mas essa veste era feita de luz só, era como se fosse fogo, e da cor do fogo, branco, amarelo, alaranjado, assim, porque conforme mexia os braços ou as mangas da túnica, não sei muito bem, parece que libertava assim umas chamas, esse movimento, assim uma coisa. E eles vinham, como se fosse a levitar, também não tocavam no chão, não vi pés, não. Pronto. Então esse ser, que eu chamo o principal, porque vinha primeiro que o outro,
chegou logo ao pé de mim e disse: então, não queres ficar aqui? E eu peguei-lhe nas mãos dele e eu aí, não sei porquê, parece que fui tocada pelas mãos desse ser, mas sem me tocar. Parece que foi um afago, um afagar, não sei, mais mental, não sei, não percebo, não consigo exprimir. Porque quando eu os vi, eu esqueci-me de dizer isto também, eu senti logo que eram umas entidades bondosas, porque eu senti um calor logo, um quentinho na minha alma, não sei aonde a alma, não sei o que, eu só sei que sentia um quentinho muito agradável, um calor bom. E ele diz-me isto, e eu então peguei nas mãos dele, e ele afagou as minhas mãos nas dele, e disse isto, e então eu disse: não, eu não quero ficar, mas eu não falava, porque eu lembro-me que tentava movimentar os maxilares, e eles não mexiam, portanto era tudo uma questão mais mental, penso eu. E ele disse: não quero. E ele: porquê? Então porquê é que não queres ficar? E eu: porque eu ainda sou muito nova, eu ainda não vivi nada, só tenho sofrido, só tenho passado maus bocados, ainda queria viver mais, queria ver o que era a vida, queria ter alguma alegria na vida, viver coisas boas. Tudo isto em pensamento, em entendimento. E ele então disse: está bem, também, de qualquer maneira, ainda não chegou a tua vez. E nisto diz-me: podes ir. Eu virei-me, mas depois olhei para o meu lado direito novamente e vi como se na direção deles, mais ao fundo, houvesse ali, não sei, um espaço, um salão, não faço ideia, porque eu não via paredes, não via nada, mas vinha de lá vinham luzes, e parecia que havia lá gente. E eu fiquei um bocadinho intrigada com aquilo, e parecia-me assim uma situação agradável, não sei. Só que, entretanto, eu vir-me para ele e disse: mas e ali, o que é aquilo? E ele virou-me e disse: vai. E entretanto eu disse: mas eu já não sei para onde é que eu vim, porque eu tinha aparecido assim de repente na escuridão, não é? Ele virou-me como que me pegasse nos ombros, virou-me e deu-me assim um empurrão, mas não um empurrão com agressividade, não é? Puxou-me assim pelas costas para a frente para eu caminhar, e isto acordei no chão do meu quarto. Acordei, ou seja, sentada, a minha mãe deste lado, do meu lado esquerdo, o que é que se passa, o que é que tens, não sei o quê, e eu, conforme vim a mim, ou o meu corpo acordou, não sei, acordou-se. Isto não é bem um sonho, isto era uma coisa que, se fosse um sonho, eu estava a dormir deitada na cama, não é? Mas senti, quando regressei, que o meu corpo fez as minhas costas, parece que me tinham posto um peso em cima, e eu vim assim um pouco abaixo, e senti assim um bocadinho aquele peso, parece ter descido. E a minha mãe então, pronto, viu que eu já estava melhor. Nisto, eu voltei a apagar, e entretanto depois a minha mãe conta que chamaram o vizinho da frente, porque nós não tínhamos carro na altura, e o senhor tinha carro, levaram-me para a cidade onde eu vivia na Guarda, perto da Serra da Estrela. E então fui para a urgência do hospital, de lá parece que fui então para a clínica da diálise, fazer rapidamente diálise, e recordo-me na diálise, carrinha,
quando ia para o hospital, vim a mim, voltei outra vez a desmaiar, qualquer coisa do género, não é? Apaguei outra vez. Depois no hospital não me recordo nada. Na clínica recordo-me de ter acabado a diálise e de me ter levantado da cadeira e dizer: ai, sinto-me tão bem. Entretanto, depois regressei, acordei mais uma vez, voltei a apagar, acordei-me mais uma vez no carro que me levou para casa e estive horas e horas e horas a dormir, e depois só no outro dia, não sei já a que horas é que eu fui acordando mais a sério. E pronto, entretanto, eu penso que esta situação teve mesmo a ver com o potássio, com o potássio estar elevado, porque a minha mãe diz que o médico que me recebeu na clínica de diálise fez-me análises, como é óbvio nestes casos, quando há assim estas situações em que a pessoa apaga, não é? Quem faz diálise é porque realmente, quase de certeza, a principal questão é o potássio estar muito elevado. Ora, se o potássio está muito elevado e não se é socorrido a tempo, o paciente pode vir a óbito. Pronto, entretanto, a minha mãe diz que o médico que me recebeu nesse dia, que recebeu as análises sanguíneas, verificou que o meu potássio estava a 9 ponto qualquer coisa. Ora, para mim, isso era um valor extremamente elevado, eu já não devia estar cá. Porque com 7 e tal, 8, a maior parte das pessoas já não está cá, não é? E eu tinha 9 e qualquer coisa, o que é assim, uma coisa estrondosa. Pronto, eu nem conheço ninguém que tenha tido alguma vez 9, porque as pessoas que tiveram 9 já foram, não é? Infelizmente, pronto. E pronto, não sei se passo à segunda situação, se quer falar alguma coisa. Eu queria saber se você já não quer contar a segunda experiência. Posso contar. Então a segunda experiência foi quando eu já tinha feito o transplante, estava transplantada há uns anitos, e eu tinha uma prima de quem eu gostava muito, como se fosse uma irmã mesmo. Era assim um apego entre nós as duas muito grande. Muito, muito grande mesmo. Essa minha primeira enfermeira, ela faleceu e, pelos vistos, segundo os médicos, deveu-se a uma hepatite fulminante, talvez porque ela conta que se picou uma vez numa agulha de um paciente, não sei se foi por aí, pronto, não se sabe. Mas ela teve um problema então hepático, ainda fez transplante hepático, ou seja, do fígado, mas não resistiu e faleceu a quando da cirurgia. Pronto. Para mim essa situação foi muito dolorosa, porque era das pessoas ainda hoje de quem eu mais gosto, apesar de não estar cá. Mas eu acho que ela está lá sempre a falar por mim. E então, o que é que aconteceu? Uns dias não, peço desculpa, foi no dia do funeral dela. Ela tinha apenas 28 anos, foi sepultada no dia em que fez 28 anos. No dia do funeral dela, aqui em Portugal, não sei se no Brasil é assim, mas os corpos vão para a igreja e é dita lá, é celebrada lá uma missa, e a partir daí é que vai ser sepultada no cemitério. Entretanto, ela era uma pessoa muito jovem,
não é? Conhecia muita gente mesmo, e então a igreja, apesar de ser grande, estava cheia, era só gente a entrar e pronto. Eu fiquei um bocado mais para trás, mais para o fim. Parece que me estava a custar entrar lá e despedir-me dela e aquelas coisas todas ao mesmo tempo. Queria estar com ela, mas sentia que era a última vez que ia ver o corpo dela, não é? Pronto, e deixei-me ficar assim, não sei. Entretanto, eu queria entrar e via que estava tudo com tanta gente e muita gente à minha frente e do lado. Eu não conseguia irromper para fazer o trajeto até ao caixão, não é? Que fica mesmo perto lá do senhor padre que celebra a missa. Entretanto, eu ia desistir. Pensei, pronto, eu já não vou ver mais a minha prima, a cara dela, porque é impossível no meio de tanta gente eu conseguir chegar a ela. E virei-me. Estava só à entrada, numa das laterais, estava só à entrada da porta e virei-me para esperar que acabasse a missa e pensei em depois acompanhá-la apenas ao cemitério. Entretanto, com muita mágoa minha, eu fiz isto. E é aí que acontece uma coisa que eu não tenho palavras. Eu contei isto, entretanto, depois à minha mãe, à minha tia, à mãe da minha prima. Elas não acreditaram, não é? Obviamente, porque muitas pessoas são céticas, como toda a gente sabe. Então, o que se passa é o seguinte, eu senti que uma força, não sei, não vi nada, não vi ninguém, e ninguém estava a tocar-me, não é? Mas eu senti como se me tocassem, a virarem-me, e eu ainda fiz novamente o movimento de sair, porque eu pensei, então, mas eu estou maluca, então penso, estão aqui a puxar-me, e voltaram a puxar-me, e eu não tinha forças para lutar contra aquela força. E nisto, o meu corpo, eu fiquei completamente rígida, estática, não sabia o que era aquilo, era uma sensação que não há palavras para descrever, porque eu nunca mais me aconteceu nada daquilo na vida, e já lá vão muitos anos. A minha intenção realmente, primeira, era ir ter com ela, não é? E então, essa força percorreu o meu corpo todo. Parece que me pegavam tanto de um lado como do outro, parece que estava alguém a segurar-me pelos ombros. Eu deixei de sentir o chão. Eu queria, como se fosse, caminhar para me desenvencilhar daquilo, porque aquilo estava-me a aterrorizar completamente, era uma coisa muito estranha. E eu, mas o que é que se passa comigo? Entretanto, foi isto, foi os meus braços, as minhas pernas tomaram vida própria, sem eu fazer nada por isso, e eu comecei a caminhar sem caminhar, porque eu não tocava ao chão, não sentia o chão. Essa força encaminhou-me e eu ainda tinha muito medo. Eu tentei olhar com a cabeça, eu não conseguia olhar nem para um lado nem para o outro, mas os meus olhos eu fiz assim, para a direita, e consegui ver as pessoas todas que estavam do lado direito. Ao mesmo tempo, eu não ouvia ruídos, não ouvia pessoas, não ouvia ninguém, não havia sons na minha cabeça, não sei, não ouvia nada. E só ouvia uma voz que me disse: tem calma, eu estou aqui. E isto continuava até eu me ir aproximando da minha prima. E eu continuava com medo. E essa voz repetiu mais uma vez isso e mais outra vez. E só a terceira vez
é que eu comecei a não ter medo e a pensar, isto é mesmo uma coisa que é de outra dimensão, e eu vou ter que me abandonar a isto, porque ao mesmo tempo não me sentia mal, sentia-me... Era uma paz, mas uma paz tão grande que eu não estava habituada àquilo, por isso é que me metia muito receio, não é? Uma coisa assim. E o meu próprio corpo não ter comando sobre ele mesmo, ou a minha cabeça não ter comando do meu corpo, não é? Entretanto, assim foi, aproximaram-me do lugar, estava tudo cheio de gente, mas o primeiro lugar da primeira fila, junto ao corredor, estava vago. Um senhor já de idade afastou-se para o lado e era exatamente ali um lugar para mim. De resto estava tudo ocupado. E eu senti aquela força a abandonar-me, os pés a tocarem o chão, a força, eu ainda me desequilibrei um bocadinho porque pensava que continuava a ser segura, não é? Estava a ser segurada por essas forças. Entretanto, percebi que já me tinham então abandonado essas forças, e eu nisto fui junto à minha prima e fiquei mais tranquila. E pronto, e ninguém acreditava em mim na altura. É a primeira vez que você está contando abertamente sobre essas histórias? A primeira, eu já disse ao meu ex-companheiro e ao meu atual companheiro que tinha visto, mas assim, sem grandes pormenores, só assim, uma luz, que iam uns seres e tal. Se acreditam em mim, não sei. Esta segunda, já contei uma vez ou outra, mas acho que as pessoas não acreditaram. Assim, com algum pormenor, mas assim... Mas não com estes pormenores todos, não, isso não. Não, porque lá está. As pessoas normalmente atribuem logo um rótulo a... Coitadinha, está tontinha, ou estava com depressão, ou está... Quando que você entendeu que você tinha tido uma experiência de quase morte? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Isaura, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?